Acho que isto já aconteceu a toda a gente, de certeza. Abrimos o YouTube com uma ideia, se calhar muito específica em mente. Ver um tutorial, ouvir uma música. Exatamente. E de repente somos completamente arrastados por um turbilhão de recomendações. Quando damos por nós, estamos a ver vídeos que não têm nada a ver connosco. É uma frustração, universal. E isso leva-nos a uma pergunta que parece, à primeira vista, incrivelmente simples. Como é que uma plataforma com a dimensão, com o poder, com a sofisticação do YouTube... Propriedade da Google, não nos podemos esquecer. Claro, Como é que ainda não nos deram uma ferramenta básica para dizer: olha, hoje não me apetece ver isto? um filtro. Pois, não parece pedir muito, pois não. E é precisamente essa questão que vamos analisar hoje. A nossa fonte é um material, bem, fascinante. É um diálogo entre um professor, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. O que é curioso, usar a IA para analisar a IA. Lá está. E juntos, eles não se limitam a diagnosticar o problema, vão muito mais fundo, analisam o poder das gigantes tecnológicas. Portanto, a nossa missão hoje é perceber as razões por trás desta falta de controlo, ver se a própria IA pode ser a solução e, no fundo, usar esta pequena frustração do YouTube como uma janela para um debate muito maior. O dos monopólios digitais. Exato. Que definem a nossa experiência online. Então, vamos a isso. A pergunta de partida é essa. Por que é que o YouTube não nos dá filtros melhores? A minha primeira intuição, e imagino que é de muita gente, é que isto tem tudo a ver com o modelo de negócio. Manter-nos a ver coisas para nos mostrarem anúncios. É por aí. É o ponto de partida e, sem dúvida, o mais importante. A fonte que analisamos coloca-o como o primeiro de 5 motivos principais. O motor do YouTube não é, quer dizer, a nossa satisfação. Não. É a maximização do tempo que passamos na plataforma. O objetivo é que cada visita seja o mais longa possível. Filtros muito restritivos iriam contra esse objetivo. Claro, se eu encontrasse o que queria em 10 segundos e saísse, O modelo de negócio deles era prejudicado. É um conflito de interesses direto. a nossa conveniência contra o lucro deles. Mas, para sermos justos, a fonte também fala na complexidade técnica e os números são avassaladores. São. E é importante reconhecer isso. Estamos a falar de mais de 500 horas de vídeo carregadas para a plataforma a cada minuto. A cada minuto. É absurdo. Criar um sistema de filtros que consiga processar, categorizar e servir esse volume de conteúdo em tempo real para milhares de milhões de pessoas com gostos diferentes é um desafio de engenharia de uma escala quase inimaginável. Imagino que isso nem sequer leva em conta as nuances, a linguagem, o sarcasmo, a cultura. A IA por trás disso teria de ser incrivelmente sofisticada para não cometer erros e filtrar coisas que não devia. Pronto, concedo-lhes esse ponto. Sem dúvida. Mas há um terceiro motivo que a fonte aponta que me soa um pouco paternalista. O tal incentivo à descoberta. É uma forma interessante de o colocar. A lógica do YouTube é que a plataforma não serve apenas para nos dar o que nós já sabemos que queremos. Certo. Serve também para nos apresentar a novos criadores, a novas tendências, a novos tópicos. Eles querem expandir o nosso horizonte de consumo. É assim que o ecossistema deles cresce. Percebo a lógica de negócio, mas a implicação é que eles acham que sabem melhor do que nós o que queremos descobrir, não é? Não devemos dar a ferramenta que pedes porque, confia em nós, o que temos para te mostrar é mais interessante. É um pouco arrogante, sim. É uma tensão constante entre a autonomia que nos dão e a curadoria que eles querem. E isso, lá está, leva-nos diretos ao quarto ponto, que é o núcleo da questão. A preservação do controlo do algoritmo. Exatamente. O algoritmo de recomendação do YouTube é muito possivelmente o ativo de software mais valioso do planeta. É o coração do império. A joia da coroa. É a joia da coroa. Entregarmos o controle total sobre o que vemos seria o equivalente a eles abdicarem do seu poder, a diminuir a influência da sua arma secreta. E isso, do ponto de vista estratégico, é algo que eles nunca vão fazer voluntariamente. Nunca. Não vão entregar as chaves do reino. E o último ponto é quase uma justificação para tudo isto, certo? A ideia de que a personalização que eles já fazem é suficiente. Exato. A aposta da Google é que, para a esmagadora maioria das pessoas, o sistema deles já faz um trabalho bom o suficiente para as manter na plataforma. A maioria não quer perder tempo a configurar filtros complexos. Quer apenas que lhe apareça algo interessante. Pois, e nisso, o algoritmo é incrivelmente eficaz
mesmo que nos irrite de vez em quando. Pronto, ficamos num beco sem saída. A solução parece simples, mas o YouTube tem todas as razões de negócio, técnicas e estratégicas para não a implementar. O que me faz pensar que se a solução não vem de dentro, talvez tenha de vir de fora. E é aqui que a nossa fonte dá uma volta fascinante. É a parte mais provocadora da análise, sem dúvida. A questão que se levanta é, e se usássemos a mesma tecnologia, a inteligência artificial para a domar? Usar a IA para combater a IA. Gosto da ironia. É como usar o veneno para criar o antídoto. Mas como é que isso funcionaria na prática, sem acesso ao código secreto do YouTube? Tecnicamente é perfeitamente viável. O caminho principal seria através da API do YouTube. Uma API é basicamente uma porta que a plataforma deixa aberta para que outras aplicações possam comunicar com ela. Aceder a dados públicos? Isso, dados públicos como títulos, descrições, tags, visualizações, etc. Ok, então uma aplicação externa poderia pedir ao YouTube uma lista de vídeos sobre um tópico e depois, em vez de nos mostrar a lista como o YouTube a organizou, usaria a sua própria IA para a filtrar e reordenar de acordo com as nossas regras. Precisamente. Imagine que tem um modelo de IA treinado só nos seus interesses. Poderia dar-lhe instruções muito específicas. A fonte dá exemplos ótimos, tipo, exclui automaticamente todos os vídeos com títulos em maiúsculas. Adeus clickbait. Ou prioriza documentários de fontes académicas e desvaloriza vídeos de opinião. Ou até mesmo usar linguagem natural como se estivesse a falar com um assistente. Mostra-me vídeos sobre culinária italiana, mas sem chefes celebridades e com menos de 15 minutos. Uau, isso seria incrível. E como é que esta ferramenta nos chegaria? Seria uma app? Uma extensão no browser? Ambas as opções. Podia ser uma extensão para o Chrome que modifica a aparência do site do YouTube em tempo real. Aplicando os nossos filtros. Ou podia ser uma aplicação completamente independente, com a sua própria interface, mais limpa, alimentada pelos vídeos do YouTube, mas organizada pela nossa IA pessoal. E isso soa quase bom demais para ser verdade. Já consigo imaginar os advogados da Google, uma ferramenta que contorna o modelo de negócio deles. Não duraria muito tempo, pois não? Quais são os obstáculos reais? São muitos. O primeiro, e o maior, é a total dependência dessa tal API. A ferramenta estaria sempre à mercê do YouTube. Claro. Se se tornasse popular e começasse a afetar o tempo de visualização ou, crucialmente, se contornasse os anúncios, a Google podia simplesmente limitar o acesso à API. Ou alterar as regras. Exato. E matava o projeto da noite para o dia. É dar poder com uma mão e manter a capacidade de o retirar com a outra. É um poder de veto absoluto. E depois suponho que haja a questão do dinheiro. Construir e manter algo assim não deve ser nada barato. De todo. Os custos de desenvolvimento e, principalmente, de manter os modelos de IA a funcionar são enormes. Como é que se financia? Uma subscrição? Talvez. Mas quantos estariam dispostos a pagar por algo que complementa um serviço gratuito? Se for com anúncios próprios, não estamos só a trocar um problema por outro. É um nó difícil de desatar. E por fim as questões legais, como eu suspeitava. A fonte menciona alguns exemplos, certo? Sim, e as histórias deles são muito elucidativas. Fala da extensão PocketTube, que é popular mas joga segundo as regras. Ajuda a organizar subscrições, mas não mexe nas recomendações nem nos anúncios. Ok. Por outro lado, menciona a aplicação Vanced, que era muito mais radical. Oferecia bloqueio de anúncios. Aí já está a mexer onde não deve. Exatamente. O resultado foi descontinuada após uma enorme pressão legal da Google. A mensagem é clara. Podem inovar à nossa volta, mas não se atrevam a mexer no nosso modelo de negócio. Sabe, quanto mais falamos nisto, o controle da API, a sustentabilidade, as ameaças legais, mais me parece que a nossa frustração com os filtros do YouTube é só um sintoma de um problema muito, muito maior. É exatamente essa a conclusão a que a nossa fonte nos leva. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que esta falta de controlo não é um acidente, não é uma falha de design. É uma consequência. É uma consequência inevitável da estrutura de poder da internet, que é dominada por um pequeno número de monopólios tecnológicos. Se identifica neste domínio da Google, da Meta, da Amazon. O controle sobre o fluxo de informação e, por consequência, sobre a cultura. Quando uma única empresa, através dos seus algoritmos, decide o que é visto por milhares de milhões de pessoas, ela ganha um poder editorial sem precedentes na história. E os algoritmos não são neutros. De todo. São otimizados para o engagement.
e isto pode levar a uma homogeneização cultural onde só o conteúdo mais barulhento e de consumo rápido sobrevive, enquanto vozes mais complexas são marginalizadas. E para os criadores de conteúdo, isto cria uma dependência económica brutal, imagino. Completamente. Se o YouTube é o único sítio viável para se ter uma carreira em vídeo, eles estão à mercê das regras. Uma pequena alteração no algoritmo pode destruir a carreira de alguém da noite para o dia, sem aviso nem recurso. É a definição do monopólio. É. E a fonte sublinha um ponto que muitas vezes esquecemos. Os monopólios reduzem a inovação. Quando não há concorrência real, qual é o incentivo para melhorar o serviço para o utilizador? Nenhum. A estratégia não é competir, é comprar. A fonte dá os exemplos clássicos. A Google a comprar um pequeno serviço de vídeos chamado YouTube em 2006. O Facebook a comprar os seus maiores rivais, Instagram e WhatsApp. Não inovaram, eliminaram a ameaça. E tudo isto é sustentado pelo que a fonte chama de exploração financeira disfarçada. O modelo gratuito. Nós não pagamos com euros, pagamos com a nossa atenção e com os nossos dados, que são o produto vendido aos anunciantes. Habituámos-nos tanto a esta troca que deixámos de a questionar. Mas porquê na tecnologia? Porquê é que este setor é tão propenso a criar estes gigantes aparentemente imbatíveis? A fonte aponta para um fator-chave, o efeito de rede. Uma plataforma torna-se exponencialmente mais valiosa à medida que mais pessoas a usam. Ninguém quer usar uma rede social onde os amigos não estão, ou uma plataforma de vídeos que não tem os criadores de que se gosta. Lá está. Isto cria um ciclo de o vencedor leva tudo, que torna quase impossível a entrada de novos concorrentes. Junte-se a isso as economias de escala e uma regulação governamental que tem sido historicamente muito lenta. E temos a receita perfeita para estes monopólios. O diagnóstico é um pouco desolador, para ser honesta, mas a fonte não nos deixa nesse estado de impotência. Aponta alguns caminhos, algumas formas de resistência. O que é que se pode fazer? A primeira estratégia é a mais direta e individual, apoiar ativamente as alternativas. Sempre que possível, procurar e usar plataformas que são descentralizadas, de código aberto. A fonte menciona o PeerTube, uma alternativa ao YouTube, ou o Mastodon, a rede social. Exatamente. O motor de busca DuckDuckGo é outro exemplo clássico de uma alternativa que prioriza a privacidade. É a ideia de votar com os nossos cliques. Mas, realisticamente, o efeito de rede é um obstáculo enorme. O PeerTube tem o conteúdo que as pessoas querem ver. É o problema do ovo e da galinha. É verdade. E é por isso que a segunda estratégia é mais coletiva e cívica. A pressão por regulação. Exigir que os governos atualizem as leis antitrust para a era digital. Impedir fusões, talvez. Isso mesmo. Ou até mesmo considerar o desmembramento de algumas destas empresas. E, crucialmente, exigir muito mais transparência sobre o funcionamento dos algoritmos, o que nos leva à terceira via de resistência, que é talvez a mais fundamental, a educação digital. Exatamente. Passa por cada um de nós desenvolver um sentido crítico mais apurado. Significa fazer o esforço consciente de diversificar as fontes de informação, de não depender apenas do que um único feed nos apresenta. É sair da correnteza e começar a nadar. No fundo, a conclusão da fonte é que esta resistência exige uma mudança de mentalidade, de consumidores passivos para cidadãos digitais ativos e exigentes. É uma jornada notável. Começamos com uma queixa tão comum, as más recomendações do YouTube, e terminamos a dissecar a arquitetura de poder da internet moderna. Vimos que a ausência de um simples filtro não é um descuido, mas sim uma decisão deliberada, enraizada em modelos de negócio, em desafios técnicos e, sobretudo, na lógica de controle dos monopólios. Exploramos esta ideia paradoxal de usar a IA, a principal ferramenta do sistema, como uma forma de o subverter. Exato. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão que a nossa análise de hoje projeta para o futuro. A fonte sugere usar a IA para nos dar mais controlo sobre as plataformas atuais. Mas o que acontece quando a próxima geração de monopólios for ela própria construída inteiramente sobre sistemas de IA proprietários e opacos? Se hoje já é tão difícil exigir transparência e controle de uma plataforma de vídeos, como faremos para os exigir de uma inteligência artificial que poderá moldar a nossa realidade de formas ainda mais profundas, infinitamente mais invisíveis?